paz, vamos abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Enquanto você acha que você está orando, Pai, fala aos nossos corações, ó Pai, por meio desse trecho que o Senhor colocou no meu coração. Usa-me conforme a Tua vontade, ó Pai, e que não haja barreiras em nossos corações, para que a palavra ela caia, meu Pai, em nossos corações, ao nós ouvirmos ela e produza o efeito, meu Pai, que ela produz na vida da igreja, que seja assim nesta noite, para a edificação da igreja. Usa-me conforme a Tua vontade, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem se puder colocar de pé, só até a leitura, depois você pode se assentar. Segunda carta, melhor dizendo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, infiéis, melhor dizendo, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Podemos assentar. Então, o primeiro versículo aqui que nós lemos, Paulo instruindo a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, ele disse para Timóteo se fortificar na graça que está em Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que estar tomando esse conselho para nós, cada cristão também. Cada um deve se fortificar em quê? Na graça que está em Jesus Cristo. Então, essa graça nos é suficiente. O que Deus falou com o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Então, a graça de Deus, ela tem todo o poder sobre a nossa vida, quando nós nos fortificamos nela. Esse conselho, ele é muito importante. Nós temos que estar nos fortalecendo, nos fortificando na graça que está em Jesus Cristo, que há em Jesus Cristo, porque só de Jesus nós podemos receber essa graça, sendo Ele mesmo a grande manifestação de Deus. Essa graça nos é concedida por meio de Jesus Cristo. Então a pessoa está passando por algum problema, como Timóteo tinha alguns problemas, e essa carta é uma carta em que Paulo motivou ele, aconselhou ele pastoralmente, quando nós estamos passando por alguns problemas, nós temos que buscar força em Cristo Jesus. Ele tem a estrutura correta para nós, para que nós não sejamos vencidos pelas tribulações que vêm sobre a nossa vida. Não é verdade? Então, quando um irmão na igreja está passando por alguma dificuldade, um outro irmão pode usar esse versículo para motivá-lo. Dizer a ele: olha, meu amado, fortifica-te na graça que é em Jesus Cristo. Vamos orar.
Vamos remover esse mal por meio da graça do Senhor. A graça de Deus que está em Cristo Jesus é maior do que toda e qualquer tribulação que vem sobre a nossa vida. Amém. Mas aí a pessoa tem que se fortificar nela. Até a graça que está em Cristo, para ela manifestar na vida da pessoa, a pessoa tem que movimentar. Porque se a pessoa não vigiar, não movimentar, ela acaba, se não vigiar a pessoa, ela acaba se decaindo da graça. Então isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Versículo 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, quer dizer, o que Paulo havia ensinado para ele, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, um pastor, como era o caso de Timóteo, ele tinha que transmitir os ensinamentos do apóstolo Paulo a homens fiéis. Primeira coisa que ele falou aqui, porque um pastor não pode levantar uma pessoa que é infiel. Entende, irmãos? Está vendo como que para levantar alguém para fazer as coisas na igreja tem critério, a Bíblia fala? Porque se transmitir a um infiel, o que o infiel vai fazer com a igreja e com a obra de Deus? Vai causar alvoroço, isso mesmo, irmãos. Contenda. E por aí vai. Então, nós precisamos entender isso. A obra de Deus tem que ser confiada a homens fiéis. Porque Deus é fiel. E para ser filho de Deus tem que ser fiel. Às vezes acontecem alguns escândalos na obra de Deus por causa de pessoas infiéis. É isso mesmo. Mesmo a gente tendo cuidado, dá problemas se não tiver. Então, homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que é a palavra idôneo? Significa o quê? Isso. Uma pessoa idônea é uma pessoa capaz, qualificada para exercer o ministério. Adianta você querer levantar uma pessoa só pela emoção? Se ela não é idônea, se ela não é fiel e não é idônea. Então a pessoa ela tem que ter também chamado para aquilo que ela vai fazer. Por isso que eu falei aqui sobre a identificação do dom. Porque uma pessoa fiel e qualificada e capaz, ela vai instruir as outras pessoas. Um fiel e idôneo vai instruir a outra também. E assim homens serão levantados na obra de Deus por meio dessa direção, desse ensinamento, dessa via, para que a obra de Deus seja abençoada, edificada, construída e bem construída, e Deus seja glorificado e exaltado. Senão Deus não vai receber glória. Então o que um cristão, isso serve também como aplicação, para qualquer cristão. O que um cristão tem que fazer quando ele é fiel? Fazer outro. Um discípulo faz outro discípulo, e assim o reino de Deus vai crescendo na terra. Você está lá no seu trabalho, se você não falar de Jesus para uma pessoa que está precisando ali, vai vir uma outra pessoa que não serve a Deus dar conselho errado para aquela pessoa. Então a luz tem que brilhar nas trevas. Não deixe de falar para as pessoas. Você que está ouvindo, você que está recebendo a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, convide as pessoas para que elas venham à igreja. Porque se você não falar, o inimigo envia os servos dele para que eles falem do mal que ele causa na vida das pessoas. Porque tem pessoa que às vezes, irmão, já vi isso acontecer em lugares que eu trabalhei. Às vezes a pessoa é crente, aí ela só fica criticando. Está vendo fulano? Vai para a festa, o outro faz isso e aquilo. Mas a pessoa mesmo que é cristã, não chama, não convida para ir para a igreja, tem que fazer alguma coisa.
Deus já te deu a bênção, não fica com ela para você não, transmite ela. Então, se eu for fiel, eu vou procurar instruir a outras pessoas para que sejam levantadas pessoas fiéis. Pessoas fiéis serão levantadas para a obra de Deus, e assim o reino de Deus cresce. Então, uma pessoa que não quer nada com a obra de Deus, vai adiantar você mexer com ela? Ela vai fazer o quê? Se nem ela mesmo está ganhando, se nem ela mesmo está produzindo. No reino de Deus, nós temos que produzir. Jesus disse que a vara que está ligada nele produz, ela dá fruto. Então, quando o crente frutifica aqui na terra, ele está convidando pessoas para vir à igreja, ele está ensinando as pessoas sobre o reino de Deus. Deus está sendo glorificado. Você frutifica aqui na terra e Deus é glorificado aqui na terra e também lá no céu, porque você está abrindo a sua boca. Um obreiro, ele não vai ser obreiro no dia que ele é consagrado, não. Ele já vai sendo obreiro a cada dia. Ele vai pegando as instruções, as pregações, o Espírito Santo vai revelando, ele vai lendo, vai se formando nele aquela potência de chamar pessoas para vir à igreja, de convidar pessoas que vêm até a vida dele para reclamar, falar que a vida está ruim, falar que o diabo está se levantando. Aí ele vai falar da palavra de Deus, vai falar: meu amado, eu tenho solução para você, vamos à igreja ouvir a palavra de Deus, porque você vai ouvir a palavra e Deus vai te abençoar, vai restaurar sua vida, vai restaurar seu casamento, vai restaurar o seu trabalho, a sua mente, a sua alma que está cansada, que está doente. Então isso não é uma função só de um pastor, não, cabe a um cristão também. Estende-se a igreja. Que coisa mais linda, irmãos, é aquela pessoa que às vezes, acontece isso às vezes, costuma em algumas igrejas, ou quase todas as igrejas, tem uma pessoa assim, ou em parte das igrejas, vou dizer assim, aquela pessoa que às vezes não canta, não prega, às vezes não faz nada, mas lá na rua ele é pregador de rua. Deus deu uma unção para ele, ele chama as pessoas para vir à igreja, as pessoas vêm. Tem pessoas assim. Que ministério maravilhoso, como a obra de Deus precisa dessas pessoas, que às vezes ninguém vê, mas Deus vê. Quem tem que ver, vê, não é? A pessoa está lá no trabalho, naquela aflição, na fadiga do trabalho, vai embora, às vezes tal, aí ela está sempre ligada, sempre vem para reclamar da vida. Na hora que vem para reclamar, ela já está com o versículo para lançar na vida dele. É Deus isso. Agora, quando a pessoa quer, quando a pessoa não quer, tem que querer. Tudo passa pelo processo do querer, né? A pessoa querendo, Deus usar em qualquer lugar. Versículo 3, vamos lá. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então a Bíblia usa uma linguagem militar. Nós podemos também ser chamados de soldados de Jesus Cristo. Versículo número 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, o alistou para a guerra, no caso. Então o cristão, ele pode se envolver com alguma coisa desta vida que venha comprometer o seu chamado? Olha só, verso 4: nenhum soldado em serviço, porque o crente está em serviço todo dia, né? Se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou para a guerra, o Senhor. Então quando vem uma coisa para tirar da presença do Senhor, fala: não dá para mim, porque eu tenho um compromisso com meu Deus. Aleluia. Quando vem para tirar, presta atenção, cada caso é um caso, mas não ser extremista, né? Não é que o crente não pode fazer nada, porém, quando algo entra em detrimento, algo vem para ser contrário à vontade de Deus na vida dele, opa, vai dar para mim. Por quê? Porque eu sou um soldado de Deus. Ele me alistou para a guerra e o meu objetivo é agradar a Ele. Em primeiro lugar, se der para agradar você, eu agrado. Se não der, eu agrado. Leva a mão, leva a mão, fica mais à vontade. Me entenda, me compreenda, por favor. Eu não posso agradar o meu mestre, o meu pai. Olha só. Então o cristão não pode ficar envolvendo em coisas que vão atrapalhar ele na caminhada. Ah não, pastor, essa carta era para Timóteo. Não, serve para qualquer cristão, porque todo cristão é saudável.
Será que era só Timóteo que era soldado? Não. Então, o nosso objetivo é... Por que nós não podemos comprometer o nosso chamado? Porque o nosso objetivo é... agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. E o Senhor nos alistou. Quem já alistou no exército sabe disso. Alistou tem que servir. E tem que servir com legitimidade. Senão, rua, tem isso aí. Tem as regras, né? E com Deus? Será que Ele me alistou? Eu posso ficar tranquilão, belezão, no dia que eu quero, papai. Será que é assim? Isso aí, uma palavra boa, sem férias. Não, pastor, ele tem que ter férias, calma. A cruz, nós não podemos largar em nenhum momento. Até quando a pessoa tira férias do seu trabalho, está descansando, ela tem que estar com a cruz ali. E no momento que ela não vigiar, ninguém pode, né? Entendeu? Versículo 5. Igualmente, o atleta usou o primeiro exemplo, que é o soldado, agora o atleta, né? Não é coroado se não lutar ou não competir segundo as normas. Então, um atleta que não compete segundo as normas, ele vai vencer, ele vai ter uma boa competição, ele vai fazer uma boa competição. Se ele não lutar, competir segundo as normas. A obra de Deus, qual é a aplicação? Se nós fazermos a obra de Deus e não observarmos as normas estabelecidas na palavra, comportamentais para o reino de Deus, nós como igreja, nós vamos conseguir a finalidade da nossa luta, da nossa competição? Nós vamos chegar com êxito ao final da competição? Não chegaremos. E o que é no caso aqui competir segundo as normas? Aplicando isso, é a pessoa, irmãos, ela procurar viver como uma pessoa cristã legitimamente. Certo? Está na igreja, procura obedecer a palavra. Você está ouvindo, procura ouvir e viver. Porque no momento que você ouve a palavra, que você lê na sua casa, é o momento que Deus está te falando. A pessoa não pode esperar Deus falar de outra forma. Se Ele quiser falar de outra forma, Ele vai falar. Mas a principal forma dele falar é pela palavra. Então, tem que viver o cristão conforme as normas de Deus, as regras da palavra. Paulo usando esse termo, né, para poder ensinar como um atleta se prepara bem para uma competição, porque ele quer chegar lá e quer ganhar. E nós não podemos estar na igreja voando fora, a mente está fora da vontade de Deus, não. Meu irmão, eu quero estar na igreja, mas eu quero que a igreja esteja em mim também. Eu estou competindo, eu estou lutando aqui na terra, é para mim chegar no céu. Eu quero receber a coroa da vida que está preparada a todos que amam ao Senhor, a coroa da justiça, a coroa da vida. A Bíblia fala, tem uma coroa para nós. Se os atletas aqui na terra, para receberem uma coroa de louro, não é? Para eles receberem troféu, eles se preparam bem, muito mais nós, quanto mais nós que temos uma coroa prometida para nós. No dia que o crente morre aqui na terra, acaba a corrida dele, ele morre aqui na terra para ser recebido lá no céu pelo Senhor, porque a coroa da justiça está preparada para ele. Não tinha só para Paulo, não, tem para você também, tem para mim. Então nós temos que fazer a obra de Deus dessa forma. Tem uma coroa para mim, tem uma competição em andamento, e ao final da competição Deus vai me coroar com a coroa da vida. Amém. É a coroa da vida, a salvação da nossa alma. É isso que nós temos que ter. Então a pessoa que está aqui fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, ele vai chegar ao fim da competição e vai receber o quê? Alguém pode me falar? Vai receber coroa? Bom, irmãos, essa interpretação, preste atenção nisso. Não, pastor, a pessoa que vive cochilando, salvação ela não perde, não, ela perde galardão. Cuidado com isso, hein? Não entra nessa não. Evangelho sem cruz é evangelho sem salvação. Cuidado. Então, você sofre aqui na terra para
para poder ser salvo e estar junto com o seu Deus lá no céu. Essa é a questão. Sem sofrer aqui embaixo. Por isso que eu nem gosto de ouvir esses pregadores. Quando eu vejo o camarada começar a pregar, ele começa a pregar nessa linha, eu já deixo para lá. Eu nem ouço. Que é o Evangelho Maria Mole, né? O Evangelho tudo pode. O Evangelho de uma predestinação demoníaca, que a pessoa não pode perder a salvação. Que coisa terrível. Se o Senhor manda a gente vigiar, a gente lutar, a gente legitimar a nossa salvação a cada dia, sermos dignos da salvação, como que nós não podemos perdê-la? Isso é maligno. Jesus, ele vacilou desde quando ele começou o ministério, ele foi até o final, de uma forma digna, do jeito que o Pai honrosa mandou ele fazer, ele fez até o final. Ele fez tudo do jeito que o Pai mandou fazer. Então ele é o nosso maior exemplo, certo? Então o que nós temos que fazer? Fazemos de uma forma igual, na medida do possível, a que Cristo fez, embora nós nunca vamos atingir o padrão dele, que é inatingível, porém, ele deixa de ser o padrão. Qual que é o padrão de imitação para o cristão? Jesus Cristo. E é por isso que alguns pregadores, muitos antigos, né? Quem é mais antigo aí sabe disso. Muitos pregadores antigos falavam, e é uma verdade: olhe para Jesus Cristo, meu irmão, e nunca cairás, porque Jesus é perfeito. Se a pessoa deixar de olhar para Jesus, no momento que ela deixar de olhar, que ela desviar o olhar, ela pode naufragar. Vamos agora para o lavrador, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aqui fala, irmãos, tanto dos frutos materiais quanto espirituais. Por exemplo, uma alegria que dá para mim, como pastor, eu creio que para qualquer um falando de mim, que eu estou pregando, né? Quando eu vejo pessoas na igreja, fruto daquilo que você está fazendo. Então você se alegra, você goza desses frutos, em todos os sentidos. Isso é bom. Um pastor vê pessoas dando atenção para o Evangelho, entendendo que o Evangelho é o único meio de salvação, é o único caminho. Isso é bom. Então nós temos que lutar sempre para que as pessoas venham e permaneçam na igreja. Porque a igreja não é uma associação do pastor, não. A igreja é uma comunidade plantada e fundada por Deus. É dele. Qual que é o plano de Deus na terra? A igreja. A igreja. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí, tem tantas igrejas erradas. Eu não estou falando das igrejas erradas. Estou falando da igreja que Jesus Cristo fundou. É dessa. Jesus veio buscar quem? A igreja errada ou a igreja imaculada? Imaculada, sem mancha. Aqueles que procuram lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que entrem na cidade santa pelas portas. Aleluia. Entendeu? Ele veio buscar esses. Vamos lá, verso agora de número 7. Pondera, quer dizer, tenha atenção, considera isso que eu estou te falando, né? O que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, olha só, considera, presta atenção nisso que eu estou te falando, Timóteo. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Quem te dá compreensão quando a pessoa presta atenção? Você nunca vai ver um crente que busca a Deus com sinceridade de coração. Com essa sinceridade nós temos que ter, sem ter compreensão. Deus dá. Entendeu? Deus dá. Mais importante é isso. Ah, pastor, mas eu não conheço tanta coisa. Mas se você buscar com sinceridade, Deus vai te ensinar da tal forma que você vai ficar maravilhado. A forma de Deus é melhor. Ainda que o homem esqueça de alguma coisa, Deus não. Tá bom? Lembre-se disso. Verso de número agora 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho.
pelo qual, verso 9, estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então ele pediu a Timóteo para lembrar de quem? Orientou Timóteo para lembrar de quem? De Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho. E Paulo estava sofrendo o quê? Quando Paulo envia essa carta, ele estava preso, né? Em Roma, né? É isso aí, que já era a segunda prisão dele lá em Roma. A primeira prisão de Paulo, ele alugou uma casa, e nessa casa que ele alugou, ele ensinava sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo, com coragem, com ousadia. Então essa primeira prisão de Paulo foi uma prisão mais tranquila. Ele recebia pessoas em sua casa, ensinava. Está lá no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, no finalzinho. Só que a segunda prisão foi uma prisão para a morte pesada. Entendeu? É por isso que você vai encontrar o apóstolo Paulo no capítulo 4, verso 6, falando assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém. Ele sabia que a morte dele estava chegando. Paulo, pela sua prisão, pelo teor dessa prisão, ele entendeu que a sua hora estava chegando. O Senhor estava falando ao seu coração que o seu ministério aqui na terra estava se findando. E essa provavelmente foi a última carta de Paulo antes da sua morte. Há quem diga que quando Timóteo recebeu essa carta, Paulo já estava morto. Para vocês terem uma ideia, para vocês observarem a dimensão, né, de muitas coisas que Paulo falou nessa carta. Coisas profundas, né? Mas então Paulo estava algemado. Porém, ele disse: contudo, parte B do verso 9, a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Eita glória! O homem preso, enviando carta, arrumando um jeito de falar, porque ele sabia que ainda que uma pessoa esteja presa, a palavra de Deus não pode ser detida, ninguém pode detê-la. Olha só que coisa maravilhosa. Numa situação de confinamento, de tristeza, Paulo falando coisas profundas, ele sofrendo como um malfeitor, mesmo sem ter sido um malfeitor. Que coisa, né? Verso 10. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, sua eterna glória. Então, por que Paulo estava sofrendo? Por causa dos eleitos escolhidos, para que eles também chegassem à salvação que está em Jesus Cristo, com a eterna glória. Então nós temos que trabalhar, irmãos, para que pessoas sejam salvas, alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, com a eterna glória, porque a glória do Senhor é eterna. Então nós temos que fazer de tudo para que as pessoas também alcancem essa salvação. Não é? Como Paulo, ele sofria por quê? Porque ele sabia que as suas algemas, as suas prisões redundariam em salvação. Ele não estava sofrendo à toa. Olha que ensinamento para nós. Verso 11 agora: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. O que significa isso? Quando Jesus morreu, ele morreu e você também morreu e ressuscitou espiritualmente com ele. Então quem com ele já morreu, também viverá com ele. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que nós temos que estar, irmãos, mortificando a nossa carne todo dia. Tem que morrer com ele. A pessoa
cristão tem que estar morto com Cristo para viver com Ele eternamente. Ninguém que não morre não pode viver com Ele. Ou melhor dizendo, ninguém que não morre pode viver com Ele. Só pode viver com Ele quem morreu com Ele já. Então está na igreja, você tem que estar na igreja de que forma? Lutando contra o pecado. Não aceite o pecado. Não deixe o pecado dominar a sua vida. Quem tem que dominar a sua vida é o reino de Deus, que significa o domínio de Deus sobre a vida do homem. Se o reino de Deus está dentro de mim, quem tem que dominar a minha vida é Deus. É o domínio de Deus e não do pecado. Glória a Deus. Porque aquele que me domina é o que vai me ganhar. Se Deus me domina, eu sou de Deus. Se o pecado me domina, eu sou escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. E quem vive pecando, não tem vida com Deus. Quem vive pecando no pecado. Então nós temos que entender essas coisas que a Bíblia fala, né? Versículo 12. Se perseveramos, olha a doutrina da perseverança, tem que ser contínua a vida do cristão. Também com Ele reinaremos. Então quem vai reinar com o Senhor? Quem com Ele persevera. Não tem a doutrina da perseverança dos santos? O que é perseverança? Continuidade, persistência. A pessoa não deixa de ter esperança. Ela persevera. Ela tem aquela esperança de que estará com Cristo, por isso ela vive perseverando. Amém? Amém. Parte B do verso 12, aqui está uma alerta. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Aqui está o problema. Então quem nega o Senhor, por Ele será negado. Abra a Bíblia aí, irmão Lucas, por favor. Mateus 10, 32 e 33. Irmão Lucas vai ler, preste atenção nele. Sobre a questão do negar, nós estamos caminhando para o final. Mateus 10, 32 e 33. O irmão vai ler, preste atenção nele. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. 33, fazendo favor. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, quem aqui na terra vive uma vida de confissão, assume o Evangelho, pelo Senhor será assumido e confessado. Quem nega Ele, por Ele será negado. Então, nunca deixe qualquer outra explicação, ou pregação, ou ensinamento entrar na sua vida para dizer que não tem problema, você vai ser salvo só de ir na igreja, tranquilo. Não existe isso. Não existe. A pessoa que nega será negado. Ah, pastor, mas aí é complicado porque Pedro negou Jesus. Não perdeu a salvação, não. Ó, Pedro negou Jesus num momento, olha só, tá? E aqui está falando de negar mesmo. É aquela pessoa que tem nome de crente, mas não é. É mesmo, irmão? Já viu aquela história? Tem nome, você pensa que é, mas não é. Vai adiantar? Então, a pessoa nega a Cristo. Eu vou dar alguns exemplos diretos aqui para vocês observarem. Quando ela se omite, ela não assume o cristianismo, ela não leva a sua cruz com honra, com perseverança, entendeu? Tudo isso é negar o Senhor. Então, a pessoa tem que observar. Ah, não, mas eu não fiz tal coisa, mas eu não neguei o Senhor. Bom, eu não fiz o que Ele mandou, mas eu não neguei. É uma contradição, entende? Não. Para mim estar em dia com o Senhor, tem que fazer o que Ele manda. A Bíblia fala. Se eu não fazer o que Ele manda, como é que eu vou ser amigo dele? Não tem como. Ele não vai ter amizade com quem não faz o que Ele manda.
Porque quem que manda? É Senhor. Quem que obedece? É servo. Quem que é Senhor? É Ele. Quem é servo? É a pessoa. Então, por aí você já vai, né, observando. Então, versículo agora de número 13, ó. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, Deus não é envolvido, a minha infidelidade não pode tocá-lo, não pode penetrar em Deus. Só a fidelidade de Deus que pode penetrar na minha vida se eu deixar. Então tem salvação para infiel? Não, pastor, mas aqui está falando que se a pessoa for infiel, ele permanece fiel. Às vezes nós somos infiéis. Bom, às vezes nós falhamos, porém, nós temos que ter os erros, as infidelidades como coisas fora da nossa vida. Quando acontecer, de perdão, deixa para lá, isso não é padrão. Até porque o Senhor procura quem? Os infiéis ou os fiéis? A gente fala direto na igreja, né? Está lá no Salmo. Então, para a pessoa ter vida com Deus e garantia de salvação, ela tem que ser fiel. Porque de maneira nenhuma o Senhor pode negar-se a si mesmo. Ele não muda. Então, se Deus é fiel, eu tenho que procurar ser fiel. Falei, poxa, o meu pai é fiel. Se eu sou o filho de Deus, eu digo, eu professo a fé, eu falo que sou filho de Deus, então eu tenho que ser fiel, para que Deus manifeste também a fidelidade dele na minha vida e eu tenha paz com isso, e eu esteja exercendo o cristianismo para a salvação e não para a condenação, porque muitos estão exercendo o cristianismo para a condenação. Quais, pastor? Aqueles, como eu disse, são infiéis, não se pode confiar neles. Tudo que eles falam, você não pode ter uma firmeza nas coisas que eles falam. Fazem compromisso e não arcam com compromisso. Então, irmãos, o inimigo é sujo. Quem leva a pessoa em fidelidade? É o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é fiel também, é Deus. Quem leva a pessoa a ser fiel? É o Espírito imundo. É o Espírito que quer ver a pessoa fora da vontade de Deus. Mas nós temos que ser envolvidos pela fidelidade de Deus. O cristão tem que ter o coração dele. Não, hoje é dia de culto, eu vou à igreja. Se a pessoa não pode ir por algum motivo, tudo bem. Porém, se ela pode, não, eu vou à igreja, compromisso com meu Deus. Ah, eu tenho que ir na casa da pessoa lá em cima evangelizar ela, eu vou, é compromisso com meu Deus. Eu tenho que ir lá no hospital evangelizar, eu vou, é compromisso com meu Deus. Porque o meu Deus é fiel. Eu quero ser fiel a Deus, para que no dia que eu botar meus joelhos no chão, orar a Deus, Deus me responder. Eu quero ser fiel a Deus, para que no dia que eu clamar, Deus agir, para no dia que eu pregar, o Espírito Santo tocar e convencer pessoas, porque aquele que é fiel, quando ele fala, o Espírito Santo está nas palavras dele, o Espírito Santo está na mente dele. Quando você é fiel a Deus e abre a sua boca, o Espírito Santo está com você. Não é pela sua perfeição, é pela sua fidelidade, é pela fidelidade com Deus, irmão. É isso, não é pela pessoa saber falar bonito, cantar bonito. A pessoa impecável não nega, conhece a Bíblia toda, mas isso aí não é suficiente. É suficiente obediência. Tem que conhecer e obedecer, ser fiel. Desejo de ser fiel a pessoa tem que ter. Porque a infidelidade que implanta no coração da pessoa o espírito maligno. Se eu sou infiel e eu acho que isso é uma coisa normal, eu tenho que mudar de pensamento caso eu queira ser salvo. Porque não é o Espírito Santo que planta isso no coração do homem, não. Na nossa vida com Deus tem que ser uma prioridade. Ah, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Mateus 6, 33. Quem sabe ler ou fala? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Para quem obedece e busca ele primeiro, tem promessa ou não tem suprimento? Ele deixa a pessoa na mão. Então, a melhor aliança que a pessoa faz é com Deus. Ele não deixa faltar nada para ela. Quando a pessoa faz aliança com outra pessoa, que a outra pessoa pode vacilar. Agora Deus não. Deus
ainda nos mínimos detalhes. E o que te é necessário, Ele vai acrescentar. Lembra-te disso, igreja. Fidelidade. Se Deus é fiel, devemos ser fiéis. Deus vem buscar uma igreja fiel. O pastor, mas e a igreja infiel? Não vai subir, vai ficar, infelizmente. Porque, irmãos, isso é maligno. A pessoa que tem no seu coração que ela pode servir a Deus de qualquer maneira e está certo, não é o que a Bíblia ensina. Jesus pregou caminho apertado e porta estreita. É isso. Então, sem dificuldade, se Ele mesmo vindo, passou toda a dificuldade, passou e morreu de dificuldade na peleja, teria moleza para nós? Deus tem trazido ao meu coração. Eu sempre falo mais sobre isso. Essa sinceridade, essa responsabilidade do Evangelho. Eu só vou salvar quem tem responsabilidade comigo. Quem não tem, fala sobre isso. Deus tem falado sobre o meu coração. Porque tem muitos pregadores aí pregando um Evangelho, como nós temos algo dizer, light, tranquilão. Não. Aqui na terra, a pessoa tem que fazer a vontade de Deus para estar com ele. Caso contrário, não vai estar mal. Ou a pessoa faz a vontade de Deus, ou faz a dela. Por isso que o princípio é, para seguir, aquele que quiser me seguir, negue-se. Negue-se a si mesmo. Então, se a pessoa não tiver esse discernimento de entender que ela precisa de deixar a vontade dela para o segundo lugar, ou até terceiro lugar, para fazer de Deus, vai ter salvação? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, até a sua própria vida, pode ser meu discípulo? É isso que está falando? O que está falando lá? Não pode ser meu discípulo. E só vai entrar no céu quem é? Quem não é vai entrar? Por isso que lá no final do Evangelho segundo São Mateus capítulo 28, ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Ele não mandou fazer crente, ele mandou fazer discípulos. Então tudo isso a gente tem que ter em mente. Ah, eu tenho dificuldade na minha vida. Deus sabe da sua dificuldade, mas a gente aqui é na igreja. Com dificuldade tudo. Na igreja primitiva tinha gente dificuldade também. Tinha gente que não tinha o que comer, nem o que beber. Tinha isso. E você vai ver lá ele suprindo as necessidades das pessoas. Mas qual que era o motivo para as pessoas não estarem na comunidade cristã? Nenhum. Então, irmãos, Deus sabe. Ainda que alguém fale com você, Deus sabe a necessidade do seu coração. Seja firme com Deus. Não deixe de vir à igreja. Tenha isso como uma prioridade. Não é eu que vou te abençoar, não. Se eu puder, eu vou com prazer. Mas ainda que eu, por algum motivo, deixe de te abençoar, por uma falta de percepção ou discernimento, Deus vai acrescentar os que buscam o seu reino em primeiro lugar, todas as coisas. É tudo, tá? É pela metade não, a promessa vem cheia, completa, porque Ele só faz obra completa. Se coloca sobre os seus pés esta noite. Faça assim com a mão de forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Divino Espírito Santo. Leve a todos para os seus lares, ó Pai, na consolação do Divino Espírito Santo, para que terminemos, ó Pai, a semana. E também a comecemos amanhã na consolação, no encorajamento, do ânimo do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louve a Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. Deixa eu dar a paz do Senhor para os irmãos tradicionais, não? Para nós terminarmos o nosso culto na Santa Comunhão, se você quiser falar alguma coisa comigo, fique à vontade, tá? Deus abençoe.